Bom, agora eu vou falar em mais detalhes sobre uma das estratégias de agrupamento hierárquico, que é o agrupamento hierárquico aglomerativo. É aquele que ele começa com cada instância associada a um cluster e vai unindo os clusters de acordo com algum critério, tá? Então é o algoritmo Artemis. Esse é o algoritmo que eu escolho para a gente discutir em mais detalhes, porque eu acho que ele é mais fácil da gente intuitivamente ou didaticamente visualizar o funcionamento dele. Então esse algoritmo ele recebe um conjunto de instâncias, né, que são os meus pontos, uma medida de proximidade que vai ser usada para calcular a distância entre pontos, entre clusters, e a abordagem para cálculo da distância entre grupos. Por exemplo, baseado em centroide, na distância média, no complete linkage, no single linkage. Então tem que definir isso aí. A saída vai ser uma árvore, um dendrograma, representando a organização hierárquica das instâncias. Então, como é que esse algoritmo funciona? Primeiro, ele aloca cada instância do meu dado a um grupo distinto ou a um cluster e cria os nós folhas daquela árvore, né, ou do meu dendrograma. E aí depois ele faz o seguinte: enquanto eu não tiver a possibilidade de união de grupos, né, enquanto houver a possibilidade de união de grupos, né, ou seja, enquanto eu ainda tiver mais de um grupo, né, ele só vai terminar quando eu tiver um único grupo, ele vai verificar a distância entre todos os pares de grupos, usando a medida de proximidade D e a abordagem para cálculo de distância de grupos A. Então percebam que mesmo no primeiro passo, em que cada instância está associada a um cluster, a gente assume que a gente já analisa aquelas instâncias no contexto de cluster. Então, se eu tenho N instâncias, eu vou ter N clusters. E aí depois eu vou agregando essas instâncias, né? E depois de verificar a distância entre todos os pares de grupos, eu vou escolher o par de grupos que tem a maior similaridade e vou transformar ele num grupo só. E aí eu crio um nó interno na minha hierarquia da árvore. E eu vou fazendo isso iterativamente até que eu tenha todas as instâncias num único grande grupo. Então aqui está a ideia, né, visualizando o agrupamento aglomerativo, né, dentro da ideia de agrupamento hierárquico. Então é basicamente isso que ele vai fazendo. Ele começa com todas as instâncias, né, associadas a um grupo e ele para quando todas estiverem no mesmo grupo. Tá? E aqui eu tenho mais um exemplo, né, para vocês verem o passo a passo, onde a gente tem a relação aqui da similaridade com a visualização espacial. E percebam o seguinte: a altura, né, desses ramos aqui que ligam esses dois pontos, por exemplo, A e B formam um cluster, D e E formam outro cluster, percebam que a altura é proporcional a essa distância aqui no espaço. Tanto que aqui, por exemplo, quando tem nesse segundo passo, A e B, eles são mais próximos de C do que qualquer outra coisa, então A, B e C passam a formar um cluster. E qual é a altura desse ramo? Percebam que a altura é essa daqui, né? Essa é a distância de C para A e B, e é proporcional ao que a gente está vendo aqui, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai visualizar. O dendrograma, quando a gente visualiza, a gente vê não só quais são as instâncias mais próximas, mas também o quão distante elas estão entre si, se eu for comparar grupos de instância. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né, iterativo desse processo, em que eu tenho esse cluster hierárquico aglomerativo com single linkage, distância euclidiana. O que é o single linkage? Eu vou sempre pegar os pontos mais próximos entre dois clusters e eu vou calcular a distância entre eles. E qual vai ser a distância que eu vou analisar? Eu vou analisar a distância euclidiana. Então, a gente tem aqui todas as instâncias e, inicialmente, todas elas estão associadas a um cluster. E agora, a minha ideia dentro do aglomerativo é começar a juntar esses clusters em um cluster, né? Diferentes clusters unir em um só cluster. E à medida que eu for detectando isso visualmente aqui, eu vou ir fazendo o meu dendrograma aqui nesse cantinho da tela. Tá? Então, eu começo a verificar quais são as duas instâncias que estão mais próximas, né, uma da outra. Então, as duas que estão mais próximas, só chamando atenção, né, lembrando antes da gente prosseguir, que o single linkage, só visualmente, né, o single linkage é isso, eu calculo a distância entre as mais próximas. Por que eu escolhi essa estratégia, por exemplo? Porque visualmente ela é a mais clara da gente perceber, tá? A gente analisar visualmente, não quer dizer que seja a melhor estratégia, eu comentei que a gente sempre tem que experimentar. Bom, então começando a gente encontra os dois pontos mais próximos e agrupa em um cluster. Então os pontos mais próximos são A e B. Então percebam que o A e B são conectados em um único cluster. Eu vou usar essa conexão, né, na forma aqui de
enfim, um traço entre eles para identificar que eles são um cluster, para facilitar a visualização. E percebam que essa distância que está aqui é a mesma distância que eu coloquei aqui, a altura do arco no dendrograma. Tá? É proporcional à distância entre esses elementos. Então, percebam que a gente sempre vai ter essa correspondência entre a distância entre os elementos e o que está no dendrograma. Então, agora eu tenho A e B são um cluster, e todos os outros elementos, cada um estão num cluster unitário. Então, eu sigo procurando quais são os elementos mais próximos. Os próximos estão aqui, J e K, tá? Que talvez esteja um pouquinho tapadinho aí por causa da imagem da câmera. Mas J e K são os mais próximos e são conectados. Os próximos são C e D. Percebam que o ramo de C e D, aqui destacado em azul, ele é um pouquinho maior já que A e B. Porque a distância entre C e D, obviamente, é maior que a distância entre A e B, tanto que eles foram unidos em um cluster depois do A e B, no terceiro passo. Tá? Agora eu preciso ver quais são os elementos mais próximos entre si. E eu estou comparando agora A e B com E, A e B com C e D, A e B com F, J e K com I, assim por diante. Então percebam que os elementos que formam um cluster, eu considero eles como um só, mas claro que eu vejo a distância entre os pontos mais próximos de cada cluster. Por exemplo, entre A e B e C e D, os pontos mais próximos são B e D, então é essa distância que eu vou considerar. Por isso que eu escolho o single linkage para esse exemplo, porque é mais didático. Então aqui, exatamente essa distância entre B e D é a menor distância entre todas as outras que a gente considerou. Então agora A, B, C e D passam a ser um cluster só. Então percebam que aqui no meu dendrograma eu criei aqui uma conexão entre o grupo AB e o grupo CD. E essa altura dessa conexão, né, da conexão para a base do dendrograma, para os elementos que estão aqui embaixo, né, ela é proporcional a essa altura aqui, essa distância aqui, desculpem. Então, H e I são unidos em um único cluster, então eu adiciono HI ali, depois LM, né, então agora quais são os mais próximos aqui, né, então provavelmente a gente vai ter aqui, né, o I e o cluster, né, do JK são os mais próximos, então ele agrupou dois clusters em um só, então agora eu tenho o cluster A, B, C, D, eu tenho o cluster E, o cluster F, o cluster G, o cluster H, I, J, K, o cluster LM e o cluster M. Então percebam que eu estou diminuindo o número de clusters. Uno E ao cluster A, B, C e D, porque era a menor distância, e assim iterativamente ele vai construindo, analisando qual é o mais próximo, usando nesse caso o single linkage de distância euclidiana, e vai formando esses clusters, certo? Então, passo a passo, vocês podem depois verificar também passo a passo nos slides. Aqui, pela forma como eu construí esse exemplo, né, eu continuo tendo essas letras, né, que representam os clusters ordenadas aqui em ordem alfabética, mas é claro que a posição desses elementos aqui no dendrograma na linha não necessariamente vai ser sempre alfabética, né, vai ser em função da proximidade, então ele vai sempre colocando os que são mais próximos à medida que ele for identificando, né, essas proximidades, tá? Então isso aqui é só uma coincidência, não é porque sempre o dendrograma vai ter os resultados aqui, os seus clusters, os elementos, né, ordenados de forma alfabética. Tá? Então, aqui a análise dos agrupamentos, que pode ser realizada a partir do dendrograma, é com cortes horizontais de acordo com a altura. E aí vai me refletir em agrupamentos aqui, né, nesses elementos. Então, por exemplo, se eu fizer um agrupamento aqui nessa distância, percebam que quanto mais baixo eu cortar esse dendrograma, mais clusters eu tenho. Certo? Então, se eu faço essa distância aqui, eu tenho 3 clusters. Por que 3? Porque o meu corte, ele cruzou 3 vezes, ou 3 ramos descendentes aqui. Então, aqui eu tenho um grande cluster, que é o cluster formado aqui, só mudando aqui a forma, que fica melhor assim. Então, eu tenho esse cluster formado aqui. Eu tenho esse outro cluster formado aqui. Eu sei que esse negócio aqui do Google aqui, Presentation, atrapalha um pouco, mas já vai aparecer. Então, basicamente, eu tenho, né, esses clusters ali, de acordo com o ponto em que esse corte, né, cruza essas linhas do dendrograma, eu defino os meus clusters. Então, eu tenho o cluster G, que o G ficou, né, um cluster unitário, e tenho esses dois aqui.
eu posso, né, seguindo adiante, gerar, por exemplo, 5 clusters se eu fizer o corte um pouquinho mais embaixo. Então, aqui eu tenho 2 clusters grandes e 3 clusters pequenos, nesse caso unitário. Então, claro que não tem uma resposta em relação a onde eu tenho que fazer o corte. Isso vai depender dos meus dados. Eu tenho que fazer uma análise, né, posterior desse resultado para verificar qual é o melhor tipo de cluster. Então, o cluster hierárquico, né, o divisivo, né, a gente falou do aglomerativo divisivo, ele pode ser visto como uma aplicação recursiva de um algoritmo de agrupamento partição, por exemplo, caminhos. A ideia geral do divisivo seria, por exemplo, eu aplico caminhos no conjunto de dados original, para cada cluster resultante, eu executo, né, recursivamente esse algoritmo, né, o caminhos em cada um dos clusters até não ter mais possibilidade de divisão. Tá? Então, eu posso, por exemplo, utilizar o K igual a 2 e ir fazendo essas divisões recursivas, né, utilizando caminhos, que é um algoritmo de agrupamento por partição. Bom, o algoritmo de agrupamento hierárquico top-down, ele normalmente é mais complexo porque ele usa um algoritmo de agrupamento como suborrotina. Mas a gente pode perceber que se eu quero limitar o número de clusters gerado, eu quero antecipar a parada dele, por exemplo, eu tenho 1 milhão de instâncias, eu quero achar 10 clusters, é muito mais rápido achar 10 clusters com o algoritmo divisivo do que com o algoritmo aglomerativo, porque o algoritmo aglomerativo eu tenho que fazer muitas aglomerações até chegar em 10 clusters finais. Tá? Então, de uma forma geral, se eu quero antecipar a parada, o divisivo ele tem um bom desempenho, porque eu aplico menos vezes esse algoritmo aqui, essa subrotina baseada em algoritmo por partição que está envolvido na chamada recursiva. Bom, uma pergunta que eu faço é a seguinte: como é que eu valido esses resultados? Certo? Então, o processo de validação é para verificar se o modelo de grupos resultante de fato bate com uma organização ou essa estrutura interna das instâncias no conjunto de dados que eu estou analisando. É uma tarefa bastante complexa essa validação, porque percebam que eu não tenho a resposta esperada. Se eu tivesse a resposta esperada, né, para cada cluster, eu poderia até trabalhar com aprendizado supervisionado, e também porque muitas vezes não existe uma única resposta, né? E a outra questão é que a gente pode utilizar, digamos assim, critérios externos para validação. Então, esses critérios externos normalmente são dados por especialistas e definem uma estrutura estabelecida previamente, né, com base em algum critério que mede o grau de correspondência. A partir dessa estrutura estabelecida, eu posso medir o grau de correspondência entre o cluster obtido e aquele agrupamento que era esperado, tá? Ou eu posso usar critérios internos que são que medem a qualidade do agrupamento com base somente nos dados que eu possuo e que foram os dados sobre os quais eu utilizei o algoritmo de agrupamento. E claro que existem critérios relativos, por exemplo, eu posso comparar diferentes agrupamentos obtidos com diferentes algoritmos ou com diferentes parâmetros e averiguar qual algoritmo e configuração parece melhor se ajustar àqueles dados que eu estou analisando. A validação com critérios externos, eu posso, por exemplo, supondo que eu tenho um agrupamento e algum especialista me diz, olha, essas instâncias aqui, elas têm que estar no mesmo cluster e essas outras no mesmo cluster. Então, depois da nossa análise, alguém valida isso para a gente, né? Ou alguém nos dá alguma intuição sobre esses agrupamentos. Então, eu posso utilizar alguns índices que eu coloco aqui, tá? Não vou passar em detalhes por todos, mas esses índices, basicamente, eles comparam critérios de comparação entre pares de instâncias, né? Dois pares de instâncias diferentes, analisando, por exemplo, quantos pares pertencem ao mesmo grupo em G, certo? Que é o grupo que eu formei, e a mesma partição em P, que é aquela partição que alguém me informou que seria a melhor divisão. Quantos pares pertencem ao mesmo grupo em G, mas em partições diferentes de P? Quantos pares pertencem a grupos diferentes em G e a mesma partição em P? Ou seja, são pares de instâncias que deveriam estar na mesma partição, mas o meu algoritmo determinou que eles estão em partições diferentes. E um último critério que seria aquelas pares que estão em partições diferentes, tanto em G, que é o meu resultado, quanto em P, que é aquele resultado que um especialista me forneceu. Tá? Então, baseado nessas comparações entre pares de instância, existem uma série de índices, aqui eu estou colocando alguns, que me permitem ter uma intuição sobre
o quanto o meu resultado está batendo com aquela estrutura que foi esperada, né, de acordo com o critério externo. Mas percebam que isso depende de um critério externo, nem sempre a gente vai ter esse critério externo disponível. Então, uma outra possibilidade seria usar critérios internos, que avaliam aspectos como o quão compacto é um cluster e o quão separados estão, ou seja, o meu grau de separabilidade desses clusters no resultado encontrado. Então, a compacidade está diretamente relacionada ao objetivo de encontrar grupos que maximizem a similaridade intragrupo. Eu quero que dentro de um cluster os elementos sejam mais parecidos possível. E eu quero ter a menor variância possível num grupo, ou seja, diminuir, né, o tamanho, né, tornar esse grupo mais compacto. A separabilidade está diretamente relacionada com o objetivo de encontrar grupos que minimizem similaridade intergrupos. Ou seja, eu quero que os grupos sejam mais separados possíveis entre si naquele espaço, porque isso vai me dar mais segurança de que esses grupos, de fato, representam estruturas com instâncias com uma estrutura interna diferente. Essa separabilidade, ela pode ser avaliada tanto com a distância entre os próprios centroides, né, ou com a distância entre os elementos dos clusters, né, seguindo aquelas mesmas estratégias que a gente discutiu para gerar o agrupamento hierárquico. Algumas das possibilidades, tá, é, por exemplo, usar o índice de Dunn, tá, que ele é um índice que verifica, né, primeiro, eu tenho uma distância entre grupos, e eu tenho uma distância, uma análise de dispersão em um grupo. Qual é a máxima distância entre um par de instâncias no mesmo grupo, tá? Então, o que ele visa encontrar é essa relação mínima entre as distâncias entre grupos e a dispersão intragrupo. Então, ele faz esse cálculo desse índice de Dunn, e quanto maior o valor desse índice, melhor é o agrupamento. Significa que a distância entre os pontos mais próximos de clusters distintos, ela é maior do que a distância entre os pontos mais distantes de um mesmo cluster, que é isso que a gente quer. Eu quero maximizar a distância entre pares de clusters diferentes, de pares de instâncias de clusters diferentes, e eu quero minimizar a distância máxima, né, para pontos de um mesmo cluster, certo? No entanto, a gente pode perceber que a distância mínima intracluster e máxima intercluster não necessariamente capturam 100% informações a respeito de um agrupamento. Tá? Então, existem outras informações como o índice de silhueta. Esse índice ele analisa a coesão e separação entre os grupos. Ele é baseado na diferença, né, para destacar aqui, a distância média entre pontos do cluster mais próximo e entre pontos de um mesmo cluster. Então, ele avalia a distância média, não só a distância entre os pontos mais distantes ou mais próximos. Então, o termo A, que ele utiliza aqui, ele é a distância média de uma determinada instância I para todas as outras do seu grupo. E B é a distância média de uma instância I para todos os exemplos do grupo mais próximo do seu. Então, quando a gente tem esse índice I, né, da silhueta para um agrupamento, é a média entre os valores dos elementos no grupo. Tá? Então, essa silhueta, ela vai resultar entre valores de -1 e 1, onde mais próximo de 1 indica que os grupos estão melhores definidos, e quanto mais próximo de -1, indica que, na realidade, houve uma associação de cluster de forma oposta ao que a gente gostaria, que é de otimizar a coesão e separação. Muitas dessas linguagens de programação, desses pacotes que lidam com o aprendizado de máquina, eles fornecem, né, uma função, um meio de visualizar o índice silhueta, e normalmente é assim que a gente visualiza esse índice. Tá? Então, aqui eu tenho o valor da silhueta, aqui eu tenho o valor médio da silhueta para todas as instâncias, e aqui eu tenho a correspondência dessas instâncias com os clusters aqui. Então, nessa situação aqui, eu tenho 2 clusters. Tá? Então, percebam que uma das formas da gente escolher qual configuração de cluster usar é a gente buscar encontrar clusters, configurações de cluster, em que todos os clusters cortam essa linha média da silhueta, certo? É uma forma, digamos assim, uma estratégia de definir a melhor solução com base na silhueta. Então, percebam que aqui, para 2 clusters, eu tenho os 2 clusters, né, atravessando, né, essa média, mas percebam que o cluster 1, ele tem valores bem mais altos que a média, enquanto
esse cluster 2, ele embora cruze, né, essa linha da média, ele tem várias instâncias que estão abaixo da média. Por quê? Porque a gente pode ver que ele é um grupo menos coeso do que esse aqui, certo? Então, aqui, para 3 clusters, a gente percebe que eu tenho o cluster 1 e o cluster 2, eles ultrapassam bastante a média, exceto algumas instâncias aqui nesse cluster 2, ok? Mas, no geral, né, a maioria delas atravessa a média, e já o cluster 3 está abaixo da média. E, de novo, por que acontece isso? Porque a gente tem essa ideia das distâncias médias, né, entre esses elementos, tipo, o elemento de um cluster e os elementos do outro cluster, que é o mais próximo, né, desse no qual esse elemento está localizado. Então, a gente pode perceber que não existe uma coesão aqui, né, necessariamente no cluster 0, porque a gente tem uma distância bem grande entre alguns desses elementos. Então, a gente segue a nossa análise. Então, percebam que para 4 clusters, eu divido aqui esses 4 clusters. Embora nem todos os clusters tenham boa parte das instâncias da silhueta, porque aqui eu tenho um índice de silhueta para cada elemento do cluster e depois eu faço uma média geral. Então, nem todas as instâncias ultrapassam essa média, né? Mas todos os clusters cruzam essa linha da média, né? Que é um dos critérios que a gente adotaria, né, para o número de clusters. E já com 5 clusters, percebam que esses 5 aqui, no caso dos 5, né, esses 2 aqui, que é o cluster 2 e 4, eles acabam não cruzando a média. Então, eu gero mais clusters, e eu tenho 2 clusters que eles estão muito próximos um do outro, então eles podem se confundir com um cluster só. Então, com base nessa visualização, a gente pode tentar escolher qual é a melhor configuração, considerando quantos clusters ultrapassam essa média e também qual o número de clusters que eu gero, né? A gente também quer equilibrar isso aí. Então, nesse caso, a gente pode perceber que esses 4 clusters aqui poderia ser uma opção, todos cruzam essa linha da média, e voltando ali eu tenho esses 2 clusters, que os 2 cruzam essa linha da média. Mas percebam o seguinte, os 2 cruzam, mas esse cluster 0 aqui, ele é um cluster muito grande, comparando esse outro, e ele é um cluster bem mais disperso, com uma variação bem maior do que o outro. Quando a gente para e analisa essa solução com 4 clusters, a gente não só tem todos os clusters ultrapassando a média, mas no geral os clusters têm tamanho bastante semelhantes, tem uma coesão bastante semelhante. Então, para esses dados, essa aqui parece ser a melhor solução. Então, para esses dados, um K igual a 2 ou K igual a 4 parecem ser os melhores resultados, né? Mas o K igual a 4, né, na minha opinião, gera uma distribuição de instâncias mais uniforme, clusters, né, com estrutura mais semelhante do ponto de vista de coesão, então me parece a melhor solução. Tá? Essa é uma análise um pouco subjetiva, mas é claro que um dos critérios que a gente adota, que pode ajudar vocês, é essa ideia de comparar a distribuição de silhueta, né, para um cluster com base na média geral. A gente espera, né, que as melhores soluções sejam aquelas em que pelo menos todos os clusters cruzam essa média. E claro que quanto mais dados, né, dentro de um cluster, mais dados, mais instâncias cruzarem, melhor ainda. Então, nós discutimos, né, nessas aulas algoritmos de agrupamento para encontrar grupos, né, implícito nos dados. Nós falamos de algoritmos caminhos, algoritmos de clustering hierárquico. Nós concluímos aqui a nossa discussão sobre algoritmos de agrupamento. Eu deixo ao final do material para vocês analisarem 2 exercícios, né, bem simples, só para ver se vocês entenderam a questão do funcionamento de um agrupamento hierárquico, né, são exercícios opcionais. E lembro a vocês que a gente não tem um algoritmo único que seja melhor, então é bem importante a gente considerar os 2 algoritmos, comparar inclusive os seus parâmetros para verificar qual é mais adequado para os nossos dados.